Peço ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei do Executivo número 13/2020. Autoriza, em razão da pandemia da Covid-19, o município de Jacareí a aplicar as suspensões previstas no artigo 9º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do projeto. Bom dia a todos, aqui na mesa, na figura do nosso presidente Abner, cumprimento a todos, bom dia a todos os vereadores, a todos os presentes aqui na plenária. Esse projeto ele se torna necessário neste momento e farei aqui algumas considerações importantes para que a gente possa refletir sobre a aprovação dele. Em virtude da questão do Covid e tudo isso que a gente vem passando no país, o governo federal destinou algumas medidas para que os prefeitos tivessem alguma autonomia para que fossem pagos todas as contas e os serviços essenciais de acordo com a necessidade da arrecadação do município. Então, o governo federal liberou algumas medidas e, dentre essas medidas, ele autoriza os municípios a não fazer o repasse da contribuição patronal. O que isso justifica é importante para que a gente possa justificar ao sindicato também. Essa lei é uma lei meramente autorizativa, ou seja, ela autoriza o prefeito a não repassar as parcelas caso seja necessário. Não está dizendo que esse dinheiro vai ser utilizado. Caso seja necessário para pagar os serviços essenciais, esse pagamento não será efetuado. As parcelas anteriores e todos os acordos anteriores com o IPMJ transcorrerão de forma naturalmente e as parcelas serão pagas. O IPMJ, as contribuições dos servidores também serão repassadas ao IPMJ sem nenhum problema também. O que acontece hoje conosco é que, em virtude dessa necessidade, a Câmara precisa aprovar, porque nós temos um instituto próprio. Em algumas outras cidades, isso nem foi preciso passar pela Câmara Municipal e esses repasses foram naturalmente não efetuados. O que é importante que a gente deixe claro hoje em relação ao Instituto, para que a gente fique de forma mais tranquila. Hoje o Instituto da Previdência aqui em Jacareí, ele tem em caixa hoje mais de 600 milhões, o que garante a aposentadoria de todos os servidores até 2040. Ou seja, nós não teremos nenhum impacto hoje, aprovando esse projeto de lei, nenhum impacto em nenhum servidor. As parcelas serão quitadas anteriores. Caso seja necessário, essas parcelas que não forem efetuadas serão pagas posteriormente com juros e multas, não trazendo nenhum transtorno ao IPMJ ou aos nossos servidores. Eu peço, por gentileza, que possam considerar, de extrema importância para o município de Jacareí que a gente aprove esse projeto, para que a gente possa continuar dando conta de todas essas dificuldades que o país está enfrentando e que nós aqui em Jacareí também estamos enfrentando na luta com o Covid. É mais uma forma da gente poder apoiar o município, não só o prefeito, mas assim, apoiar todas as necessidades que nós temos aqui enquanto munícipes, considerando e respeitando todas as questões dos conselhos, respeitando os servidores, entendemos a preocupação, mas eu gostaria de deixar bem claro essas justificativas, voltando e reiterando que as parcelas anteriores serão pagas normalmente, há o dinheiro em caixa que garanta a aposentadoria e tranquilidade de todos vocês até 2040 e a gente possa, caso seja necessário, o recurso que é passado são 2 milhões por mês aproximadamente. Então nós estamos falando de, caso seja necessário, de 8 milhões, mas pode ser um valor menor que este também, caso seja necessário. E esses pagamentos serão feitos eventualmente com juros e multas. Muitas coisas que foram, muitos outros parcelamentos, por conta de outras gestões anteriores, que foram deixadas, foram quitadas também pelo atual prefeito. Então, a gente pode ter hoje uma clareza da responsabilidade que esse projeto pode trazer e beneficiar todos nós de municípios. Por isso, eu peço a aprovação do projeto de lei que autoriza a suspensão desses pagamentos. Obrigada.
O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, presidente Abner de Madureira, nobres vereadores. Eu quero saudar aqui o Sindicato dos Servidores Municipais, na pessoa do seu Antônio, da Natália, do William, todo o Conselho Deliberativo do IPMJ, o Sindicai também, que é na pessoa do Décio e companheiros aí, e os demais servidores que devem acompanhar. O que nós estamos votando hoje, eu quero deixar bem claro, que, primeiro, está havendo desrespeito com o presidente do IPMJ, que ele foi consultado em própria reunião com os vereadores, presencial. Ele falou, eu fiquei sabendo desse projeto na segunda-feira, quando houve uma tramitação rapidíssima, em um dia, passou pelo jurídico da casa, passou pelas comissões de justiça, e foi aprovado o projeto, já entrou na próxima sessão para votação. E foi uma correria para a gente. E, conforme falado aqui, teve a lei complementar 173, que dá a solicitação de autorização. A primeira solicitação de autorização deveria ser com o presidente do IPMJ e com o Conselho Deliberativo do IPMJ. Porque eu tenho 28 anos de prefeitura, o que a gente está vendo, já fomos desfalcados por outros gestores, solicitando empréstimo do banco. IPMJ, a contribuição do servidor público não deve ser tido como um banco de empréstimo, banco de reserva da prefeitura. É muito sério isso. E só deixar bem claro para quem está nos acompanhando, que o IPMJ ele não tem a mesma segurança que o INSS. Ele tem todo apoio e suporte quando necessitar do governo federal. Pode fazer lá uma reforma previdenciária, o INSS vai estar garantido, entre aspas. Mas o IPMJ, a garantia dele é trabalhar a captação do repasse do servidor público, da contribuição para a sua aposentadoria. Embora nós ouvimos aqui pela diretoria financeira do IPMJ que tem uma garantia até 2040. E depois? A realidade de hoje do município está aí, tramitando no governo federal. Né? A questão de diminuir concurso público. Então, vai diminuir concurso público, não vai estar ativando o cofre do IPMJ. Então, está colocando em risco as futuras aposentadorias. A aposentadoria é um sonho, é dignidade para o trabalhador. Quem não sonha em trabalhar e se aposentar? E olha o desgaste da sociedade brasileira na mudança das regras da aposentadoria. Hoje você vai começar a trabalhar muito cedo e vai demorar para aposentar. Então, aqui está confiscando a contribuição do servidor público para a sua aposentadoria. E são 8 milhões que eu acho que dá para a administração municipal trabalhar essa diferença no orçamento. Porque o próprio secretário de Finanças veio em audiência convocado pela líder do governo e falou, a prefeitura tem aplicação. A prefeitura talvez precise usar tudo isso, talvez não precisa. Então, ela tem que ter alternativa. Não dá para mexer mais uma vez na conta do servidor público. Aqui está o pessoal do IPMJ, protocolou uma carta contrária a esse projeto, o sindicato contrário a esse projeto, não teve diálogo. E outra coisa, gente, essa lei aqui está genérica. Tem a portaria que ela regra como que deve ser esses acordos. E está muito genérica. O prefeito poderia ter mandado para casa e oficializado. Vai ser essa programação dessa forma. Para a sociedade careense ter noção, a prefeitura, desfalque de outros governos, e quem assume tem que continuar pagando, que já foi acordado, já foi ajuizado, mais de 400 prestações de dívida que pegaram emprestado do IPMJ. O IPMJ não é PicPay. Ele não é nenhuma agência de financiamento para a prefeitura. É uma autarquia. E aqui nós temos que chamar a atenção do presidente do IPMJ. A autarquia, ela não é braço de apoio financeiro para a prefeitura.
Então, nós não temos segurança. Daí vem um projeto vazio, que não cumpre a portaria do próprio Ministério, e aqui foi votado o projeto, os nobres vereadores justificaram. Nós estamos seguindo a portaria federal, por que não segue essa? E agora, essa emenda que colocou aqui veio de novo vazia. Aqui, o jurídico da casa está mandando arquivar. E o argumento dos nobres vereadores sempre é: vamos seguir o parecer jurídico da casa. Eu quero ver seguir agora, então. Mandou arquivar, porque está vazia, está genérico esse projeto. E na outra fala, eu deixei gravado aqui, que era de brio do prefeito arquivar esse processo. Conversar um acordo. Porque, conforme o próprio secretário de Finanças disse para os vereadores presentes na reunião, se nós precisarmos, e a gente pode pagar isso até 3 meses depois que receber os impostos. Então, vai fazer um outro financiamento com outro banco. O IPMJ não é fundo de reserva da prefeitura. E revolta a gente enquanto servidor, porque nós estamos vendo fazer isso. E daí o gestor do IPMJ, ele não pode aceitar isso. A finalidade do IPMJ é captar, administrar e tem que fazer render o nosso dinheiro. Porque é para futuras aposentadorias, é para a dignidade do trabalhador que está trabalhando ali, no dia a dia, sol a sol. Quando chega, pode correr risco, daqui uns 20 anos, não ter seu salário. Porque, mais uma vez, o IPMJ ele não tem a mesma segurança que o INSS. Então, eu quero que todo trabalhador de Jacareí entenda isso. E outra coisa, já foi gastado 26 milhões na pandemia. Será que não dava para mudar algum gasto? Né? Ali eu estava vendo 7 mil para faixa na casa de passagem. Então, tem muitas coisas que não tem. Em primeiro lugar, a prevenção contra o Covid-19. Está gastando em reforma de equipamentos, um monte de coisas. Segura um pouco isso, vê o que é prioridade. É 8 milhões, como disse o secretário de Finanças. 8 milhões, a gente consegue trabalhar e devolver rápido. Então, mexa na aplicação da prefeitura. E não podemos aceitar isso. Eu peço a intenção e a maturidade dos novos vereadores para votar nesse projeto. Vazio e genérico. O projeto continua em discussão. Cumprimentar os amigos aqui, o pessoal do sindicato, os amigos aqui, o Décio, companheiro. Está caminhando ainda, Décio? Tá. Legal. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se ilude com esse período no qual a gente tem a responsabilidade de falar pela coletividade. Nós somos escolhidos, obviamente, cada um com a sua missão, e cada um deve ter em mente que isso aqui é passageiro. Ninguém veio aqui para ficar o resto da vida. E um dos cuidados que eu sempre tomei é de ter responsabilidade nas minhas votações, mesmo naquelas mais polêmicas. Muitas vezes, às vezes, as pessoas gostam de puxar, como a gente diz no jargão, a capivara. E eu falo para as pessoas o seguinte: eu nunca tive medo de cara feia, nunca tive problema de enfrentar a multidão. O que a gente tem que ter é a consciência tranquila. Esse é o ponto principal. E eu sei que muitas vezes é muito difícil, quando a gente faz parte de um sistema, onde você tem alguns acordos. Mas às vezes esses acordos podem ser modificados de acordo com a discussão, com o debate. Eu sempre falo aqui de uma palavra, acho que as pessoas não entendem muito bem o que é a palavra coerência. Coerência é você ter opiniões, né? Você pode mudar de opinião, você não pode mudar de lado. Você tem que ter equilíbrio naquilo que você faz. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. As pessoas pecam muito pelas suas atitudes.
Eles acham que subir aqui e falar uma coisa vai convencer, vai enganar as pessoas. Mas são os nossos atos, são as nossas atitudes que mostram o nosso caráter, mostram quem nós somos. Eu tomo muito cuidado quando subo aqui, para quando tratar de falar de pessoas, não me dirigir exatamente à pessoa, mas à posição que ela ocupa, à função que ela está ocupando. Portanto, eu não tenho problema nenhum quando as pessoas falam de mim enquanto vereador, da minha posição enquanto vereador, mas enquanto pessoa, enquanto cidadão, a gente tem que exigir respeito. Por isso eu respeito as pessoas. O que eu vou dizer aqui é o seguinte: todas as vezes que nós temos um processo, né, de eleição, é normal que as pessoas se apresentem como sendo os salvadores da pátria, que vão fazer diferente, que vão modificar, que estão ali de passagem, mas depois a mosca azul pica as pessoas e aí muda tudo, né? Exatamente o que aconteceu nesse governo. O discurso, né, de profissionalizar a administração da prefeitura, o discurso de fazer as coisas com austeridade, tudo isso foi em vão. Eu estou acompanhando isso desde o começo. Eu acreditava que de fato pudesse ser diferente. Eu acho que foi até pior. A demonstração para mim é muito clara. Quando, num certo momento, o SAI gastou, no total foram 20 milhões, mas no começo foram 12, 13 milhões para comprar um prédio no centro da cidade, né, alegando melhorar a qualidade de vida, ambiente para o trabalhador. Eu vejo isso como positivo. A questão, eu dizia, será que o dinheiro do SAI não é para ser utilizado para fazer os serviços, para fazer o trabalho, levar saneamento básico? Mas preferiram comprar um prédio. E, em contradição, depois trazem para a gente aqui um projeto de lei para a gente autorizar a emprestar. Gente, vejam bem, 500 mil reais para se desenvolver um projeto executivo. Quer dizer, o SAI gasta 13 milhões num prédio e pede para essa casa autorização para emprestar 500 mil. Onde está a coerência nisso aí? É coisa absurda. Aí, eu gostei muito da fala da vereadora Lucimar, fazendo uma comparação. O SAI também é uma autarquia. Por que para o SAI vem aqui pedir dinheiro emprestado quando o SAI tem dinheiro e para o EPMJ você vai lá para, em tese, tirar o dinheiro? Porque quando você está deixando de colocar dinheiro, você está tirando. Eu tenho informações, obviamente, e não vou ser leviando aqui, de que, na verdade, o ano eleitoral mexeu com a atual administração. Eles querem se reeleger a qualquer custo. Eu tenho feito uma observação, tenho até pedido informação, como as obras nesses últimos, vamos dizer aí, 8 meses, começaram a pipocar na cidade. Parece que vai resolver o problema da cidade em 8 meses, 10 meses. E aí precisa de dinheiro. E aí qual é a fórmula que você tem? Bom, eu deixo de fazer os pagamentos obrigatórios, sobra dinheiro, eu faço obra e ganho eleição. Quer dizer, o modus operandi é o mesmo. Então não mudou nada. Continua do mesmo jeito, infelizmente. Eu tinha esperança, sim, que esse governo fizesse algo diferente. Não fez. Na verdade, para mim, fez pior. Eu sempre falo, um governo gastador, um governo que gasta mal, basta ver as obras aí, tudo pela metade, interminado, inaugura trecho de rua, trecho de obra, para ganhar a eleição. Então, minha gente, eu não sei até quando a gente vai ficar fazendo isso aqui. E essa questão, para mim, é nítida. Porque o governo, eu sei que tem dinheiro, a arrecadação não caiu, não se gastou tanto dinheiro, né, Lucimar, na pandemia, como está se afirmando. Veio recurso específico. A arrecadação caiu? Não caiu, veio dinheiro. Muitos dos serviços da prefeitura deixaram de ser executados. Você pega a educação, reduziu o custo da educação. Você não tem transporte, você não tem uma série de coisas que também não se gastou dinheiro. Então, minha gente, o que está sendo feito aqui é tapear a população. Está usando, porque eu sei que deixou um resto a pagar do ano passado, precisava ter economizado dinheiro para pagar. Aí está tirando da onde? Vamos tirar de onde é mais fácil, da onde a gente pode fazer através de um projeto de lei. Portanto, sou contrário a isso aqui. Acho que nós estamos dando um péssimo exemplo. Acredito, sim, que poderia ser uma situação de emergência, poderia estar passando por uma situação que nós não teríamos nada na cidade e talvez se recorresse a isso. Não vou dizer que não estaria errado, mas não nesse caso aqui. Porque a gente sabe que o município está muito bem, tanto é que as obras estão aí.
Começou a se fazer muitas obras dos últimos 10 meses para cá. E aí, obviamente, você precisa de dinheiro para fazer as contrapartidas. Agora, dizer que não tem dinheiro e vai precisar deixar de pagar o IPMJ, é, de fato, querer dar um tapa na cara da gente e achar que a gente é bobo. Eu sou o contrário, tá? E gostaria que os outros vereadores, de fato, tivessem uma atitude diferente nesse momento. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vereador Flavinho. Senhoras e senhores, cumprimento a todos. E já dizer aqui que um item muito importante que eu vou levar em consideração é que esse projeto foi reprovado pelo Conselho do IPMJ e o Conselho do IPMJ não autorizou a fazer essa transação. E é um conselho importante que cuida das finanças do IPMJ e foi recusado. Então não há porquê a gente ter o conselho como uma figura, uma mera figura condecorativa, né? Na verdade, eles têm o poder de dizer não. Então eu vou, com base nisso, rejeitar também, porque se tem conselho e o conselho já determinou que não é para aprovar o projeto, meu voto aqui será no mesmo sentido do conselho. Isso porque nós tivemos um projeto anteriormente aqui, que foi para aumentar a alíquota do servidor público. E qual que era o discurso do governo? Que não podia faltar dinheiro no IPMJ. Se não podia faltar, aumentou do servidor e agora vai tirar do IPMJ? Que incoerência de discurso é esse? É incoerência. É necessário que a gente garanta a receita do Instituto, porque uma vez que o IPMJ, no futuro, não tenha receita para bancar as aposentadorias e pensões dos servidores públicos, quem vai bancar é a própria sociedade. E de onde vai sair esse dinheiro? Da saúde, da educação, da infraestrutura da cidade. Então, governar uma cidade não é pensar momentaneamente, é também pensar no futuro. Isso é fundamental que pensemos no futuro. É por isso que esse projeto se torna tão importante para a cidade, porque uma vez que não se tem a capacidade econômica financeira, quem vai pagar a conta é a própria população, através da diminuição desses serviços. Eu poderia dizer, o Covid trouxe muita dificuldade financeira para o município, trouxe, é inegável que trouxe. Eu não sou vereador de ficar jogando para a torcida, de a gente tentar aqui fazer discursos que não têm nexo de ideológico, nexo de fundamento, não é para isso que nós estamos aqui nessa tribuna. É verdade, a arrecadação, ela cai. Por quê? Deixa de vender carro, deixa de vender automóvel, deixa de vender todos os produtos na economia, vai cair na arrecadação e com isso, consequentemente, cai a arrecadação do município. É verdade que isso faz. Cai a arrecadação do município, não tem recurso para poder aplicar nas diversas áreas que a cidade precisa, na saúde, na educação. É verdade que cai, mas teve um incremento também do governo federal que nós precisamos sopesar isso aqui. Veio verba do governo federal para o município enfrentar o Covid. Isso é importante deixar registrado aqui. O município não está fazendo os investimentos sozinhos para combater o Covid. Tem recurso federal e veio bastante recurso federal. Então não há aqui que se dizer que o município está totalmente descoberto pelos demais entes federativos. Eu tenho acompanhado pelo portal de gestão do município, portal de transparência, né? E existem gastos, por exemplo, que eu julgo como não condizentes com o recurso, né? Por exemplo, tem recursos que saiu do Covid para ir para a JTU, pagar passagem de ônibus, né? Ora, peraí, senhoras e senhores, se nós precisamos nesse momento investir a verba no combate ao Covid, é a verba para fazer mais testes na população. E olha que dado interessante, nós testamos muito poucos, né? Tem poucos testes no município, e os países que melhor enfrentaram, as cidades que melhor enfrentaram o combate no Covid, foram as que mais testaram, Décio. A Coreia do Sul, um exemplo que a gente precisava seguir nesse mundo para combater o Covid, foi a que mais testou.
Quando um cidadão contraía Covid, não era só ele que recebia o teste, mas ele, sua família e seus amigos mais próximos, de uma forma de cercar essa terrível doença que já matou milhares e milhares de brasileiros. Então, o município não gasta a verba do Covid com testes, mas incrementa aí a receita da empresa de ônibus. Eu acho que isso tem que ficar consignado também. E aí pode-se dizer, mas Flavinho, você está sendo irresponsável, né? Porque parece-me que esse é o discurso. Você está sendo irresponsável porque você vai rejeitar esse projeto de parcelamento, porque você pode colocar algumas despesas do município em risco, de não ter como pagar. Ora, eu sei que quando você está nessa tribuna aqui, você pode ser leviano, você pode ser raso nos seus argumentos, e eu não quero fazer isso aqui, eu quero enfrentar o debate, eu quero enfrentar o tema. E aí, quando você olha para as despesas do município durante o Covid, não diminuiu um cargo em comissão para poder fazer economia. Eu tenho acompanhado, e essa é uma divergência que eu tenho, e respeito muito o atual prefeito, porque nós estamos no final do governo. No final do governo, foram exonerados pretensos candidatos a vereadores que vão disputar as eleições. E eu pensei, o prefeito vai aproveitar a oportunidade em não nomear esses cargos para que possa fazer uma economia e ajudar nas receitas do município. Mas lê do engano meu, peguei aqui, várias nomeações, todas de conteúdo e caráter político, cargos aqui de 9, 10 mil reais. Para quê? Organizar a eleição. Está aqui, está aqui no boletim oficial do município. Todos os cargos em comissão que foram novamente nomeados na prefeitura. Era momento de restringir, e restringe aonde? Nas despesas correntes, despesas que não trazem investimento para o município. Esse momento, nós precisamos fazer que o município invista onde gera emprego. Obra, né? Obra gera emprego, precisa construir obras importantes para o município, que eu aqui, enquanto vereador, as aprovo, porque eu sei que isso contribui nesse momento difícil da economia. Então, o dinheiro poderia também sair daí, mas poderia sair também das verbas publicitárias. Só nos últimos 12 meses foram mais de R$1 milhão com propaganda em jornal e em televisão. Na crise, não é? Sem receita. E aí, senhoras e senhores, eu quero dizer que a gente tem agora uma responsabilidade muito grande aqui, né, de votar nesse projeto. E o voto do projeto, ele passa por duas questões fundamentais aqui ao meu juízo. Primeiro, que o governo não fez a lição de casa ao cortar as despesas correntes, despesa que não traz investimento. E segundo, que não foi aprovado pelo Conselho. E aqui eu estou para defender as leis do município, a Constituição. E se a lei diz que o Conselho do IPMJ deve opinar nas questões relacionadas a este instituto, eu estou com vocês, meu voto é contrário. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, vereador Juarez. Esse aqui vai... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, peço licença para me tirar essa máscara aqui, porque começa a suar o óculos aqui, rapaz, é complicado. Senhores vereadores, público presente aqui no plenário, você de casa que nos assiste aí através da TV, da internet, do Facebook, meu bom dia a todos. Eu não poderia deixar de subir aqui nessa tribuna e falar sobre a minha posição com relação à votação deste projeto.
Eu fiquei muito feliz quando participei de uma reunião onde estava presente aqui, inclusive, o presidente do IPMJ, onde o secretário de Finanças, o senhor Tozeto, ele citou que a Prefeitura está com as suas contas em dias. Fiquei muito contente com isso. Portanto, até o dia que a gente participou dessa reunião, não devia para ninguém. E também tenho percebido que esse governo tem se esforçado bastante para ajudar o funcionalismo público. Isso não é negável. Os funcionários tiveram aí, nesse governo, o repasse aí total das percas com as infrações dos anos e mais alguma coisinha em cima, além da infração. Coisas que não tiveram em outros governos do passado, como vocês mesmos, funcionalismo público, sabem da perca que vocês tiveram em outros governos passados. Então, eu tenho percebido, sim, a vontade dessa administração querer estar ajudando a administração, ou seja, os servidores do nosso município. E nesse momento de pandemia, que a gente sabe que é uma dificuldade, assim como subiu outros vereadores aqui citaram, o vereador Luiz Flávio, por exemplo, o vereador Arildo, a dificuldade de arrecadação. É verdade, cai muito, né? A arrecadação cai muito. Com isso, até o governo também tem contribuído com a arrecadação dos tributos, assim, de suspender, adiando a contribuição para as pessoas se sentirem mais assim, aliviado com esse momento tão difícil. Inclusive aí com cestas básicas também fornecendo, também com o auxílio merenda para os alunos das escolas municipais, também para os ambulantes também que tiveram aqui um benefício. Então, eu percebo que tem feito um esforço, sim, para ajudar nesse sentido. Agora, falar sobre esse projeto e sobre a minha posição de votação, o que é que está acontecendo hoje aqui? Simplesmente, o projeto diz assim, olha, o IPMJ, ele disse que tem 610 milhões em caixa. Vejam bem, 610 milhões em caixa. O que é que esse governo, através do projeto, inclusive já foi autorizado pelo governo, pelo Senado Federal, dizendo que as prefeituras podem fazer isso. Então, o que é que esse governo está fazendo com esse projeto? Dizendo, IPMJ, você está com 610 milhões em caixa. Eu posso te passar esse repasse depois? É só isso o projeto. Eu posso acertar com você depois? Então, os repasses que vão ser repassados para os funcionalismo público vai continuar. Vai continuar repassando apenas o patronal, que é um valor que vai somar com aquele que já existe. E outra coisa, vai ser remunerado, ainda mais remunerado ainda do que se tivesse em qualquer poupança. Então, não sei por que alguém que se prostra aí como pré-candidato para fazer politicagem não tem coragem de subir aqui e falar a verdade. E aí, eu cito aqui também as pessoas que têm costume de sair daqui e postar as fotinhas lá, poste a verdade, não poste mentira. Assim como postaram mentira no projeto que a gente votou aqui, de R$1,5% de desconto no salário dos servidores, e alguém pegou e colocou na foto que foi 14%. Mentirosos, foi 1,05%. Por isso que precisa subir aqui e ter coragem de falar a verdade, e não de mentira, porque o papel aceita tudo. Então, diante dessa situação, os governos passados ficaram devendo mais de 12 milhões também para o IPMJ e fizeram acordo ainda, não foi nem através de lei, foi acordo, mais de 12 milhões, e esse governo está pagando, esse governo já pagou mais de 8 milhões, então veja bem, você que votou em mim, você que me apoiou, eu sou obrigado a prestar conta com você, eleitor, com você, munícipe da nossa cidade. Então, o governo está dizendo hoje aqui o quê? IPMJ, para não parar os serviços essenciais. Se eu precisar usar esse dinheiro, eu vou usar.
E aí o IPMJ disse, eu tenho 610 milhões em caixa, esses 10 milhões apenas que vai ficar para repassar depois, veja bem, não é calote nenhum, vai repassar depois, assim como outros governos fizeram no passado também. Então, diante dessa situação de pandemia, que o governo precisa sim ter um caixa ali para dizer, se precisar, ele vai usar, porque é um momento de muita necessidade, e não está dando calote em ninguém. Isso vai ser pago no futuro, sim, sem dúvida, com correção e tudo mais. Por isso, meu voto será favorável a esse projeto. Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça, então, a leitura das emendas ao projeto. Nós temos uma emenda, a outra emenda foi arquivada. Emenda número 2. Serão incluídos no artigo 1º do projeto de lei número 13 de 2020 o parágrafo indicado com a seguinte redação. Artigo 1º. A celebração do ajuste com o IPMJ observará as normas fixadas pelo Ministério da Economia vigentes à época de sua assinatura. Autorias: vereador Abner de Madureira, Lerval Sodré e Juarez Araújo. Tem mais. Patrícia Juliane, Paulinho dos Condutores, Paulinho do Esporte, Dr. Rodrigo Solomão e Sônia Patas da Amizade. Emenda número 2 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Emenda número 2 aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda então à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Vai rápido, porra. Vai. Vereador, o microfone ainda estava desligado. Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto e dizendo corrigir duas distorções que foram ditas nessa tribuna. Primeiro, que não houve retirada de dinheiro para a saúde e transferido para a JTU. Isso não é verdade. E quando se falam que usam a analogia de fazer o aumento para os servidores e, ao mesmo tempo, tirar para equilibrar as contas do Instituto, isso também não procede. Porque tanto o aumento da alíquota em cima dos servidores, quanto o pagamento das parcelas que poderão deixar de ser pagas nesse momento, serão pagas e corrigidas a partir de janeiro, na mesma data do ano que vem. Como favorável. Vai rapidinho. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Lerval Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Contrário. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, eu sei que os sindicatos trabalhadores, eu sei que o Conselho Deliberativo do IPMJ vai fazer uma ação, porque está muito irregular esse projeto vazio e genérico. A segunda questão, eu queria pedir respeito dessa casa. Eu protocolei a emenda dia 25 de agosto, o parecer jurídico 25 de agosto, justificando que seria ilegal apresentar o projeto da maneira que está. A emenda número 2 foi aprovada, foi feita agora na sessão e faz exatamente
há 12 minutos que eu recebi o arquivamento da minha emenda, sem direito a fazer uma pós-emenda e poder rebater isso. Então, olha, a responsabilidade dessa casa. Eu sou contrária porque não se mexe em sonho do trabalhador, que é a aposentadoria. IPMJ não é banco reserva da prefeitura e o administrador tem que ser competente para manipular ali, usando verba da pandemia para holofote, para despachante, dá para fazer economia. Então, eu sou contrária a esse projeto e aqui fica a minha nota de repúdio às pessoas que me respondem a minha emenda, demora uma semana. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, só justificando o voto, as informações que eu trago à tribuna estão aqui no portal Covid, os gastos do município estão aqui, e por essa razão eu vou votar contrário ao projeto de lei. Como vota a vereadora Patrícia Juliane? Favorável. Discussão única do projeto de lei do Executivo, PLE número 13/2020, autoriza, em razão da pandemia da Covid-19, o município de Jacareí a aplicar as suspensões previstas no artigo 9º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, 3 votos contrários e 2 ausências, justificando a ausência da vereadora doutora Márcia Santos, que está aguardando o resultado do teste do Covid, e 2 servidores do seu gabinete foram diagnosticados com Covid positivo. Também a ausência do vereador Valmir do Parque Meia Lua, que também foi positivado com Covid-19. Desejamos aos vereadores que se restabeleçam o mais breve possível e voltem a essa casa para cumprirem os seus trabalhos. Projeto, então, aprovado por 7 votos favoráveis. Não temos mais projetos a serem discutidos e votados na ordem do dia. Passaremos, então, ao horário da tribuna. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos inscritos para uso da palavra nos temas livres, lembrando que são 12 minutos para cada orador.